Mas aí esses pequenos feudos, né, que estão fragmentados por toda a Europa, eles começam a praticar, né, é natural que isso acontecesse, comércio de um feudo para o outro. Então, o que um feudo produz e que acaba sendo excedente de produção em relação ao consumo interno do seu povo, esse feudo passa a comercializar bens com outros feudos. E essa evolução comercial entre os feudos também passa a haver a necessidade de uma regulamentação que não fosse somente local. Né? Passamos então a ter um momento em que esses feudos começam a se rearticular em termos de comércio, esses feudos começam a se rearticular em termos de estruturas jurídicas, esses feudos começam a se rearticular em relação à moeda. Então, tudo isso vai começar a acontecer na Europa e a partir dessa rearticulação comercial, começa a se ter a necessidade de uma regulamentação que não fosse mais somente local, mas que essa regulamentação também pudesse criar uma possibilidade de organização jurídico-política que fosse comunitária àqueles feudos pertencentes a uma determinada região. E aí nós vamos começar a ter unificação de feudos. Feudos que começam a se unir com outros feudos, porque a união passa a fazer com que o sistema econômico e também o sistema de guerra desses feudos fosse mais fortalecido. Então eram mais soldados, um exército melhor preparado, comércio, a garantia de um comércio muito melhor entre feudos que se uniam com aqueles feudos que ficavam isolados. Então tudo isso começa a fazer com que a unificação desses feudos passe a criar uma regulamentação que unifica o direito desses feudos, formando então um direito comum, né, em grande parte da Europa. A unificação desses feudos, a unificação dessas regulamentações, passam a trazer, então, para todos aqueles feudos que até então estavam fragmentados, um direito comum europeu. Né? Hoje, a Europa ela é uma união, né, de países. Então, se a gente tentar voltar um pouquinho no tempo, quando a Europa eram pequenos reinos no sistema jurídico-político feudal, nós vamos verificar que esse direito comum criado pelos feudos e pela unificação desses feudos é a base de um direito comunitário como nós temos hoje na Europa, como nós temos hoje aqui no Mercosul. Né? São países que alinham interesses políticos, alinham interesses econômicos e buscam criar regulamentos que facilitem com que as nações representadas por esse mercado comum, por essa união, esse direito comum, possam se relacionar juridicamente de uma maneira mais uniforme. Então, a Europa, na Idade Média, experimentou um fenômeno muito parecido, né? Vamos colocar aqui entre aspas esse muito parecido, com o que é a União Europeia de hoje. A União Europeia de hoje, nós temos vários países que criaram sistemas jurídicos que fazem com que a legislação seja muito parecida, muito uniforme, cria-se uma moeda uniforme e cria-se um intercâmbio econômico e cultural mais uniforme. Então, guardadas as devidas proporções, se nós retomarmos no tempo, nós vamos verificar que esse direito comum, né, nas comunidades europeias, formada a partir dessa unificação comercial e dessa unificação dos feudos, torna com que faz com que a vida desses feudos, economicamente, politicamente e juridicamente,
seja mais viável. E essa união vai começar a formar, né, os países europeus que nós conhecemos hoje, né? Essa unificação de feudos é que vai dar origem à Espanha, essa unificação de feudos que vai dar origem à Inglaterra, essa unificação de feudos que vai dar origem à França. Por quê? Esses povos, né, que estão fragmentados em pequenos feudos vão se unificando e tornando o direito que era local, né, aplicava somente ao feudo, um direito mais regional, aplicado aí a toda a comunidade em que esses feudos comercializavam as suas mercadorias e os seus bens.